Eu vou começar rapidamente falando um pouco do WordPress. O que é o WordPress, como é que ele funciona, o que eu preciso para instalar ele, ou como que ele roda, como é que funciona essa história. O WordPress ele é uma ferramenta que nasceu com o intuito de criar blogs online. Então ele é o que a gente chama de CMS, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, que é um sistema, é como se fosse um site pré-fabricado. Então eu quero botar um site no ar, em vez de eu programar ele todo do zero, eu pego esse software, instalo no meu servidor e eu já tenho um painel de administração com usuário e senha, tenho um menuzinho para criar uma notícia, para criar uma página, para configurar um menu. Ou seja, eu tenho um gerenciador de sites para eu poder criar o meu site. O WordPress, então, ele funciona para botar site no ar. Onde que eu instalo o WordPress? Como é que eu baixo o WordPress? Você tem que colocar ele em um servidor que vai estar acessível para o mundo poder visitar o seu site. A rigor, isso pode ser o meu computador. Posso instalar um site no meu computador, ligar ele na internet e as pessoas vão poder acessar um site no meu computador. Tem o inconveniente de que se eu desligar meu computador, meu site sai do ar. Meu computador é lento, a internet da minha casa é lenta. Então, por uma série de inconvenientes, as pessoas costumam colocar isso em um serviço de hospedagem. Então, serviços de hospedagem são empresas que têm um monte de computador ligado na internet 24 horas por dia, onde você pode deixar o seu site lá rodando e você não tem que se preocupar com energia elétrica, com backup, com uma série de coisas que envolvem deixar um computador ligado 24 horas por dia. Então, normalmente, quem vai colocar um site no ar não baixa o WordPress e instala no seu próprio computador, e sim contrata um serviço de hospedagem que já tem o WordPress lá instalado. Tem muitos serviços, por ser muito popular, tem vários serviços. Se você der um Google, hospedagem WordPress, você vai achar um monte de serviço, alguns até de graça, que você consegue com poucos cliques ali, eles colocam um site WordPress no ar para você. Então esse processo, que eu não vou cobrir detalhadamente aqui, é um processo que não é trivial para uma pessoa não técnica e é super trivial para uma pessoa técnica. Mas é assim, é o mais simples possível, é o jeito mais simples possível de se colocar um site no ar. É uma coisa desse tipo. Então não tem como ser mais fácil do que isso. Ele tem que ser fácil também para o técnico da instituição. Porque normalmente a instituição, vocês sabem disso, não tem um quadro técnico especializado, não tem servidores, não tem equipamento, não tem nada. Então quanto mais simples ele for de instalar e de colocar no ar, maior vai ser a adoção. Isso a gente já está sentindo, assim, de pessoas que vêm falar com a gente, depois que já instalou, já testou, já usou, já comparou com outros, aí vem procurar a gente. Então eles não precisam nem falar com a gente, estão conseguindo rodar. Então essa é uma preocupação nossa e isso o WordPress atende bem. Então assim, uma pessoa minimamente curiosa ali, que vai Google, WordPress, botar WordPress no ar, hospedagem WordPress, coloca um site no ar. E uma instituição que tem alguma infra, é o sistema mais fácil que tem para um técnico. Bota um WordPress no ar, o cara faz assim e bota no ar. Então normalmente a gente não baixa e instala no nosso computador, a gente vai colocar isso no ar em algum lugar disponível na internet, no endereço que a gente acessa, como que vocês vão acessar daqui a pouco, eu vou passar o endereço. Esse WordPress, ele é um software livre. Então o que significa software livre? Significa que você tem liberdade para baixar e para usar ele para qualquer finalidade que você quiser. Ele é livre para você copiar ele e passar para o seu colega, falar, pode usar também. Ele é livre para você modificar ele, fazer melhorias no software. E ele é livre para você republicar ele com essas melhorias que você fez. E essa é uma condição. A licença de uso de um software livre diz, olha, qualquer melhoria que você faça,
e publique uma nova versão, essa versão também tem que ser livre, tal qual era a versão que você usou. Então isso garante uma corrente aí de liberdade. Agora imagina o seguinte, imagina que, então, que eu pegue o WordPress, instalo no meu servidor, coloco lá um domínio wordpressdoleo.com e começo a oferecer isso para as pessoas usarem. Olha, entra aqui no meu site que eu já tenho instalado, cria o seu próprio blog, começa até a cobrar por isso e vender e tal. Foi isso que fizeram as mesmas pessoas que desenvolviam o WordPress, eles criaram o wordpress.com, que é um serviço. Ou seja, nesse wordpress.com, as pessoas entram, que eu já estou logado na minha conta, as pessoas entram e podem criar o seu próprio site, que é mais ou menos como um Blogspot, como o Wix, esses serviços assim. Então, isso gera bastante confusão. Então, o wordpress.com, ele é um serviço comercial que usa por trás o WordPress. Agora, o WordPress continua sendo um software livre que eu posso pegar o mesmo que roda no wordpress.com e instalar no meu servidor e falar, esse é só meu, não tem nada a ver com o wordpress.com. Então, no wordpress.com, como é um serviço que roda no servidor de umas pessoas, lá você não tem autonomia para instalar qualquer plugin, para instalar qualquer tema, você usa as coisas que estão lá. Então lá no wordpress.com você não vai conseguir rodar o Tainacan. Para rodar o Tainacan você precisa baixar e ter o seu próprio WordPress instalado no seu próprio servidor. Ok? Está muito abstrato? Um pouquinho. Mas moral da história. Essa oficina a gente vai começar a partir do momento que eu tenho um WordPress rodando. E aí, como eu falei, acho que não é o escopo dela aqui, mas é bastante simples, se vocês procurarem hospedagem WordPress. Existe também como instalar ele local, o que eu vou usar aqui está na minha máquina local. Mas normalmente isso é só para desenvolvedores, é uma coisa mais chata de fazer. Mas se você quiser botar um WordPress na instituição, você vai procurar hospedagem WordPress, coisas assim, e você vai colocar um WordPress no ar. Para experimentar, se vocês quiserem só brincar e testar, não querem fazer nada, a gente vai lançar, vai colocar no ar um demo.tainacan, para vocês poderem entrar e mexer e fuçar, poder mostrar para alguém e tal. A gente vai colocar isso no ar, está quase saindo, para vocês poderem brincar, sem precisar fazer nada. Mas se vocês quiserem colocar, não, vamos experimentar na minha instituição, experimentar no meu projeto, aí vocês precisam colocar um site WordPress no ar em algum servidor. Tem muito recurso na internet sobre o WordPress. Então a gente não precisa fazer manual do WordPress ou guias. Tem muita coisa. Você procura na internet. É tão usado que se você colocar no Google, assim, eu acho, como configurar um menu, você não precisa nem falar que é do WordPress. Já é o mais buscado, é o WordPress, você já vai achar do WordPress, sabe? Então, tem muita ajuda, tem fórum online, tem muita coisa para você usar o WordPress, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Tem muito recurso, tem muita gente que ajuda uma outra, né? Muita coisa, muito plugin, muita opção. Então, isso é uma grande força sobre a qual a gente se apoia nesse projeto. Tem muito recurso. Então é isso, as hospedagens já oferecem, você já tem como fazer backup, já resolve assim, uma infinidade de problemas só por usar o WordPress. E aí o ideal é que ao começar a usar o Tainacan, você também se aproveite disso e comece a buscar tem muito guias, qualquer coisa que você botar no Google, como fazer tal coisa no WordPress, vai ter um monte de respostas em português, vídeo mostrando, um monte de coisa mostrando como fazer. O Tainacan ele é fácil de usar para o usuário, que vai gerenciar a coleção, é fácil de usar pelo técnico de TI que vai ter que instalar isso, ou pela pessoa que não é técnico de TI, mas que vai botar isso no ar de algum jeito. E também, aí sim, por um técnico que vai personalizar. Então, se você olha o WordPress, é muito fácil. Esse é um WordPress como ele parece zerado. Então ele vem com uma foto X aqui e com um post Olá Mundo. Você vê que ele é uma coisa que tem uma cara bastante de blog, né? Ele é muito pensado para blog a princípio, mas ele pode ser usado para qualquer tipo de site. E aqui
eu tenho o painel administrativo do WordPress, que é onde eu administro o meu site. Então eu vou fazer uma coisa simples, por exemplo, vou criar uma notícia. Nova notícia, vou criar um texto, vou botar um texto aqui, né? Botar negrito, vou adicionar uma foto, então vou botar uma foto qualquer aqui. Então se eu vier aqui na minha página inicial de novo, você vê que eu tenho agora uma nova notícia. Eu vou passar muito rapidamente pelo básico do WordPress aqui, que também não é o foco da oficina, mas só para vocês verem onde a gente está pisando. Então esse é o WordPress. Então eu crio notícias, eu crio páginas que seriam como conteúdos auxiliares. Enquanto a notícia se organiza numa linha do tempo, uma embaixo da outra, as páginas são conteúdos auxiliares. Então num blog seria o sobre mim, o contato, né? São páginas estáticas, digamos assim. Aqui eu gerencio os comentários, então conforme vão chegando comentários nas minhas notícias, ou nos meus posts, ou nos meus itens do acervo, eles vão chegando aqui, eu posso moderar, responder, marcar spam, enfim, bloquear, eu posso configurar palavras-chave que bloqueia comentários automaticamente para não vir gente xingando. Enfim, tem uma série de recursos de gestão de comentários que o WordPress já traz e que daí o Tainacan também se aproveita disso. Porque os itens do acervo também podem, se vocês quiserem, ser abertos para comentários. E aí olha que interessante, eu tenho esse menu aparência e tenho temas. Então, olha o que acontece, por exemplo, se eu ativar um outro tema que eu já tinha feito um download prévio aqui. Vou recarregar a página aqui. Você vê que eu tenho o mesmo site, com o mesmo conteúdo, mas com uma outra aparência completamente diferente. Vou fazer um outro aqui. Se eu pegar um outro tema, vou recarregar aqui. Eu tenho o mesmo site, o mesmo conteúdo, mas uma outra apresentação completamente diferente. Ou seja, a gestão é descolada da maneira como você apresenta o conteúdo para o mundo. E aí, se você buscar no Google temas para WordPress, tem uma infinidade. Muitos deles você pode instalar direto aqui do painel, você não precisa nem sair para o Google. Você vem aqui, ó, adicionar novo, eu quero buscar um tema que tenha a ver com, sei lá, artes. Achei alguns temas, pronto, vou ativar esse tema aqui. Aqui um outro tema diferente. Então vocês veem que é fácil de trocar e experimentar outros tipos de visualização e é totalmente descolado o conteúdo da forma de apresentar. Então você pode trocar o tema, inclusive depois que o site já está no ar há bastante tempo. E além de temas, o WordPress tem plugins. Então plugins são módulos que você instala, assim como a gente instala os temas, que eles não necessariamente mudam a forma de apresentar o conteúdo, eles adicionam alguma funcionalidade ao seu site. Por exemplo, eu quero vincular o meu site ao Google Analytics, para poder ter aquelas estatísticas de acesso. Então eu venho aqui, procuro o Google Analytics, acesso, coloco a minha chave da conta do Google que eu fiz lá, e pronto, ele já bota o que é necessário botar para o Google Analytics começar a coletar informações sobre o meu site. Enfim, aí tem 1 milhão de plugins para WordPress. Plugins que melhoram a experiência e algumas coisas para você compartilhar conteúdos em redes sociais. Plugins que puxam conteúdo das redes sociais e colocam, por exemplo, na barra lateral os seus últimos posts no Twitter. Plugins que integram com o sistema de autenticação, então eu tenho uma rede local lá na minha instituição, que todo mundo tem usuário e senha, eu quero fazer login com isso também lá no site. Enfim, é realmente infinito muita coisa que tem de plugins. Dentre esses plugins, nós temos o Tainacan. Então o Tainacan, se eu
buscar aqui, né? Adicionar novo. E buscar aqui Tainacan. Ele acha aqui e aí eu posso instalar direto. Eu não vou clicar porque eu já estou com ele instalado, uma versão que é mais nova do que a que está lançada lá. Mas eu clico, assim como eu instalei o tema, dando um clique ali que vocês viram, eu dou um clique aqui e instalo o Tainacan. É simples assim. Então eu não preciso nem ir no Google, nem ir no site do Tainacan, nem sair de dentro do meu painelzinho aqui. Eu já instalo o Tainacan direto aqui de dentro do painel do WordPress. Então eu vou ativar ele aqui, ó. Clico em ativar. A partir do momento que eu cliquei em ativar, eu ganho um novo menu aqui, ó, Tainacan, na barra de administração. Aí aqui que vai começar a brincadeira.